Tua Bíblia. O nosso congresso foi sobre a fé. E há um ponto que o pastor Christian levantou. 1 João capítulo 5, versículos 4 e 5. E também no que eu abordei, a fé na atualidade. Temos fé nos dias de hoje e vencemos na fé. Eu quero dar uma trabalhada com vocês nesse texto. E nós vamos orar hoje como igreja, vamos orar como família. Desde o versículo 1, vamos ler o contexto todo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e é esta a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que quer ser Jesus, o Filho de Deus? Aqui fala de uma vitória, aqui fala de nós vencermos desafios, passarmos por obstáculos, tomarmos a dianteira, termos êxito, termos uma vantagem. Aqui fala de nós irmos além. E eu quero meditar com vocês hoje, porque aqui fala da fé em Jesus Cristo, que nos leva a vencer o mundo. Então aqui está falando da vida que nós ganhamos quando nós nascemos de novo. Aqui diz que existem os nascidos de Deus, são os que vencem o mundo, os filhos de Deus. Então nós cremos que através da conversão tudo é mudado, e nós podemos então ter uma vitória sobre algo e também em algo. Você vai vencer obstáculos, e você vai estar em situações que você vai vencer naquelas situações. Então, eu sempre gostei desse texto, e é um texto que ele chama atenção, porque ele fala de algo que todos querem: ter uma vida de vitória, uma vida de êxito, uma vida bem-sucedida. Só que aqui está chamando atenção para o mundo num contexto, de uma forma, o mundo visível e o mundo invisível. E nós temos uma tendência de, em nossa fé, na própria fé, vermos somente as questões visíveis. Só que a fé, ela é em um ser invisível. E a fé, ela te dá a vitória, então, nas coisas também que são desafios visíveis, e nas questões também invisíveis que você não vê, que são as forças ocultas, as forças espirituais do mal. Vá comigo a Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, realmente aqui, esse texto, ele chama atenção sobre esse ponto, que existe uma luta, que é uma luta daí espiritual, que nós vamos enfrentar desafios, coisas visíveis, que podem ser também situações espirituais, mas também estão sendo movidas e mantidas por forças espirituais que nós não vemos. E aqui entra a fé em Deus, mas uma fé em Deus através do Filho de Deus. E aqui diz que nós devemos então nos preparar para isso. Nós devemos ser fortalecidos para isso. Nós devemos ser renovados para isso.
Então nós precisamos diariamente sermos fortalecidos na fé, crescermos na fé. Aqui diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então a fé realmente, ela te leva a ter comunhão com Deus. Você passa a desfrutar da existência de Deus, você crê nisso, porque você nasceu de novo, você teve os olhos abertos para ver Deus, e você passa a entender o mundo então pela ótica de Deus. Então uma coisa importante para nós vencermos neste mundo e vencermos pela fé, é nós vermos o mundo pela ótica de Deus, vermos as coisas de acordo com a Escritura. Olharmos para os desafios e olharmos para o mundo pela palavra de Deus, pela Escritura, para nós não sermos enganados. Porque aqui diz que existe uma luta espiritual, existe uma batalha espiritual contra forças do mal. Então nós devemos nos fortalecer no Senhor e no seu poder para triunfarmos no período que nós vamos estar nesta terra, em nossa peregrinação. E aqui, fechando com o que nós lemos em 1 João 5, que diz: quem é que vence o mundo? O mundo então seria no sentido, um tipo, um padrão, um sistema de vida contrário ao princípio, o padrão de Deus. Nós vamos agora a Efésios, e nós vamos ver no capítulo 2 que existe o curso deste mundo, que é realmente aquilo que nós já saímos e não precisamos mais voltar atrás. Então, o que é que vence o mundo na nossa fé? E a nossa fé em Cristo Jesus. Mas diz que os nascidos de novo, os que receberam Cristo como seu Salvador, eles vencem o mundo. E a primeira vitória que nós temos então neste mundo é exatamente quando nós saímos da morte para a vida. Você dá início a uma vida de vitória no caminho da fé, porque você saiu da morte para a vida. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois o quê? Salvos. E aí na sequência você pode ler mais depois, mas eu quero chamar a atenção é que a primeira coisa que nós ganhamos como vitória neste mundo é que nós somos livres de uma maldição, nós somos livres de uma herança, como diz em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, morte eterna, separação eterna de Deus, onde se coloca a questão do inferno. Agora, é importante nós entendermos o que nós lemos, porque realmente, quando nós estamos sem crer em Cristo, estamos numa cegueira espiritual, alheios ao propósito de Deus, nós éramos influenciados pelo Espírito que atua no mundo, né? Ele nos influenciava na nossa natureza, segundo as nossas inclinações, segundo as nossas vontades naturais, e nós éramos presos nisso. Agora, quando nós cremos em Cristo Jesus, a primeira vitória que nós temos neste mundo é que nós continuamos neste mundo, mas por crermos em Jesus Cristo, nascemos de novo, e a natureza de Deus em nós é maior do que toda a influência deste mundo. Nos tornamos em Cristo pessoas livres, somos soltos para viver um novo em Cristo Jesus. Nós somos feitos uma nova criatura. Então, nós
quando pensamos em vencer o mundo, nós vamos chegar lá. Nós temos desafios, como na vida financeira, como na vida familiar, e outras questões que nós enfrentamos com nossos olhos e apalpamos com nossas mãos. Mas para nós chegarmos lá e podermos ter força para vencer isso aí, a primeira coisa que nós temos que vencer é aquilo que nos derrotava interiormente. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos que os nossos pecados foram perdoados, nossos conflitos internos são vencidos, nós recebemos paz, passamos a ter paz dada por Deus, somos livres de toda condenação. Romanos 8 diz que agora já nenhuma condenação mais há para os que creem em Cristo Jesus. Nós somos livres de toda condenação. Então realmente há uma mudança, há uma transformação em nossa natureza. Nós somos mudados, nós ficamos diferentes. Nós passamos a ter uma consciência limpa, pura. Nos tornamos não mais como éramos, filhos da desobediência, mas somos agora filhos da obediência e estamos livres da escravidão por causa da nossa fé em Cristo Jesus. Em João 8,36 diz que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Então, como é importante nós entendermos que quando alguém declara a fé salvadora em Cristo Jesus, sendo Ele o Filho de Deus e o Messias, e nasce de novo, como é importante nós entendemos que dali começa uma nova vida, e as pessoas continuam no mundo, mas estão em Cristo, e Cristo está neles, em condição de vencer, como peregrinos nesta terra. Nós somos soltos para um novo. O que diz 2 Coríntios 5,17? E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? É uma nova criatura, onde as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Alguém aqui consegue vencer na vida com as coisas velhas? Primeira vitória que nós temos em Cristo é que as nossas coisas velhas, as nossas condenações, nossas acusações, elas são anuladas, elas são desfeitas. A cruz é suficiente. Nós conseguimos deitar a cabeça e dormir. Nós temos paz com Deus, nós somos justificados pela fé crendo em Cristo e passamos a ter paz com Deus. Imagina você, na vida tem muitos erros. Nós erramos todos os dias, mas uma vez que nós nascemos de novo, nós não somente somos perdoados de todos os erros que nós tínhamos até o momento que nascemos de novo, mas também nós somos renovados na comunhão com Deus todos os dias, porque nós cremos em Cristo, e nós crendo em Cristo e crendo no sangue dele derramado por nós, nós tomamos a ceia, inclusive uma vez por mês. Há congregações que tomam todos os domingos, mas nós estamos declarando que em Cristo nós fomos livres, e há um vivo e precioso caminho que nos dá acesso com confiança e intrepidez na presença de Deus. Nós estamos dizendo que nós somos perdoados, renovados diariamente, e cada vez mais as coisas se fazem novas para nós. Eu ainda sou novo, mas se eu fosse carregar todos os meus erros na minha consciência, todas as minhas falhas, eu teria dificuldade de dormir. Mas isso são questões físicas. O cansaço físico te dá sono, mas o cansaço e o estresse emocional te tira o sono. Os fardos e as coisas que nós não somos livres em nossa consciência, de nossos erros como seres humanos, nos tiram o sono, nos tiram a paz, nos geram uma coisa chamada ansiedade. E a Bíblia diz que a ansiedade no coração do homem o abate. Mas na fé que nós temos em Cristo, a fé que nós temos, que é no Filho de Deus, que nos leva a vencer o mundo, nos leva a vencer esta questão. Em primeiro lugar, nós vencemos porque nós cremos em alguém que nos resgatou de uma maldição, nos resgatou de uma condenação, de uma herança de morte eterna, e nos deu uma nova vida, nos tornou nele uma nova criatura, onde as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Nós somos transformados. Nossa vida passa a ter uma alegria. Então, a primeira vitória do mundo é: nós vencemos
a nossa vida interior, vencemos os nossos conflitos, nós somos curados, nós somos sarados. E que todos venham desfrutar nesta noite de uma vida plena e uma vida de paz. Ninguém sai daqui hoje com alguma acusação ou alguma condenação, mas todos possam dizer: eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se faz novo. Eu sou um novo a cada dia. Um forte aplauso a Cristo, aleluia. Um outro passo que nós temos que aprender, que nós precisamos vencer no mundo, é a questão das tentações. Porque o mundo não muda, as coisas não mudam, quem muda somos nós. E muita gente, às vezes, então, acaba se isolando e acabam indo para lugares reservados e não querem mais ter contato com o mundo, e isso não é bom, porque o desejo de Deus é que você viva e conviva neste mundo e mostre que Deus é contigo e tu vai ser nele vencedor. Porque diz que a nossa fé, ela vence o mundo. Então nós precisamos, depois de sermos curados e termos uma vitória interior e termos sido transformados, nós precisamos vencer as tentações. As ofertas do dia a dia, nós precisamos desenvolver uma vida de amor por Deus e não amarmos as coisas que aborrecem a Deus. Nós precisamos desenvolver uma vida de fé em uma amizade. A Bíblia diz que a amizade do mundo se torna inimiga de Deus. Nós precisamos, depois de termos sido curados e tratados, nós precisamos nos voltar para Deus. Então, nessa questão da vitória contra o mundo, nas tentações, o Senhor é maior em nós e nós podemos escolher. Antes nós não podíamos escolher, quando nós estávamos mortos em nossos delitos, mas quando nós nascemos de novo, nós recebemos uma nova vida e nós podemos escolher dizer: eu não quero isso. Não importa com que potência, não importa com que força, não importa com que avalanche venha contra mim, importa quem está em mim. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Então anote isso: antes eu não podia escolher, antes eu estava praticando o pecado e eu era escravo do pecado. Agora eu fui livre em Cristo Jesus, eu não sou mais escravo. Agora eu tenho direito, eu posso escolher e eu escolho ser feliz. Eu quero viver para o inteiro agrado de Deus. Então esta fé que nos leva a vencer o mundo, nos dá uma vitória em nossas situações interiores, em nossos conflitos. E nós somos curados e depois somos colocados no mundo em condição de vencermos as tentações. Nós somos cheios de Deus, da vida, devemos ser cheios do Espírito de Deus, aonde nós podemos provar que uma pessoa com um novo nascimento, uma pessoa confessando a Cristo e cheia do Espírito Santo, ela não precisa viver de uma forma irreverente, abusando: olha o que eu posso fazer, olha o que eu consigo fazer, onde é que eu chego. Mas você pode viver uma vida de humildade dizendo: já logo não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E você vai vencer as tentações. 1 Pedro 2:11, você pode escolher, anote isso, você tem direito, você não é mais filho da desobediência. O espírito que atua no mundo não tem mais domínio sobre você. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Antes você não podia abster-se porque elas te dominavam, mas agora você nasceu de novo e você é chamado de amado. Amado por um apóstolo que andou com Jesus. Pedro andou lado a lado com Jesus e escreve para os seus irmãos dizendo: amados, vocês agora ganharam uma nova natureza, vocês nasceram de novo. Você vai no capítulo 1 antes, ele fala sobre a nossa salvação, não foi pelo ouro, não foi pela prata, mas pelo precioso sangue de Jesus, sangue de um cordeiro sem mácula. Então a nossa fé em Jesus Cristo nos torna amados, filhos de Deus, e nós podemos viver como peregrinos nesta terra e forasteiros. Nós podemos nos abster das paixões carnais, significa nós podemos vencer as tentações. Antes nós não conseguíamos. Então o segundo ponto de vencer o mundo que eu quero falar é: você consegue vencer as tentações.
Você consegue vencer aquelas coisas que fazem guerra contra a tua alma. Faz guerra significa quer detonar, quer te machucar, quer te ferir, mas tu estás guardado e protegido em Cristo. Amém? Então, como é importante isso, a nossa fé em Cristo nos leva a vencer neste mundo. Em Marcos 4,18, quando Jesus está ensinando os discípulos, ele está explicando a parábola do semeador. E teve uma parte que ele explicou, que é aquela semente que havia caído entre os espinhos. Então no versículo 18 diz assim: ora, os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então, o que esse texto me ensina? Como também nós vimos lá em 1 Pedro, tem coisas que concorrem, fazem guerra contra a alma, e aqui diz, estas coisas, né, querem dominar o teu coração. Não quer dizer que tu não vai poder ter. Eu quero te ensinar um princípio que Deus falou comigo no começo do meu ministério. Não quer dizer que tu não vai poder ter as coisas. É diferente as coisas que não podem te ter mais, porque agora tu és povo de propriedade exclusiva de Deus. Diga assim, ó, eu posso ter, mas nada pode me ter, porque eu sou do Senhor. Esse negócio que diz na sociedade que todo homem tem um preço. Nós temos um preço que está acima do ouro e da prata. Nós temos um preço que é o sangue do Senhor Jesus. Nós já fomos comprados e salvos por um alto preço. Então esse texto ele é interessante porque ele chama a atenção. Ele diz que algumas coisas neste mundo concorrem para pegar o nosso coração. Aonde está o nosso coração? Ali está o nosso tesouro. Então, uma vez que nós fomos salvos em Cristo e confessamos Ele como nosso Salvador, nós temos que entender que como peregrinos nesta terra, nós podemos desfrutar das coisas, nós podemos ter as coisas, nós podemos usufruir das coisas segundo a orientação e a moderação divina, mas as coisas não devem nos ter. Nós não somos mais hoje dirigidos para estas coisas. Nosso sentimento é um sentimento de que nossos olhos foram abertos para os valores verdadeiros. E o primeiro valor, nós damos valor à vida. A coisa que tem mais valor nesta terra é a vida. É a vida. E Deus enviou o seu Filho para nos dar vida, e vida em abundância. Enviou o seu Filho como luz para nos tirar das trevas, inclusive nos dar vida eterna. Bênção de Deus, né? Vamos orar nesse momento. Pai, toca-nos pelo Teu Espírito, pelo Teu poder, a Tua paz, a Tua saúde, a Tua bênção sobre cada vida. Em nome de Cristo oramos e Te agradecemos, Deus. Amém e amém. A todos vocês, uma boa noite, uma boa semana e até amanhã.